Tô gravando aqui a aula, gente, já. Para o pessoal que não puder participar hoje, estiver podendo participar agora, já saber. Mas que na semana que vem, o texto e o filme, em vez de vocês fazerem resenha, uma resenha do filme e uma resenha do texto, eu vou fazer um teste para ver, né, como é que funciona, para ver se o pessoal curte, baseado na demanda que parte da turma apresentou, sobre, em vez disso, fazer um fórum. Aí eu já abri um fórum lá na, no Moodle, que vocês vão ter que relacionar, né? A participação substitui as resenhas, então vocês vão ter que fazer uma relação entre o filme e o texto, né? Procurar pontos de aproximação do que essas duas leituras podem apresentar. Lembrando, quem não tiver Netflix ou não tiver ninguém que possa pegar emprestado Netflix, eu dou duas opções. Uma delas é assistir aqui. Quero saber, né? Inclusive, quem puder aí se manifestar falando que vai ver aqui comigo no Google Meet. Tem como passar, o som pelo visto sai bem, a imagem sai bem. Ou quem quiser também, eu posso emprestar o login, né, e senha para que vocês possam ver, né? E aí pode falar. Boa tarde. Isso mesmo. Eu coloquei para colocar depois da aula de quinta. Porque o fórum, na verdade, tá, Bruna? Não vai postar nenhuma resenha. Vai participação do. Participação no fórum, rapidinho. Participação no fórum até no final do. Tá? Mas, gente, se alguém. Bom, de qualquer forma, na quarta-feira eu vou abrir aqui a turma para passar o filme. Começando rigorosamente, né, assiduamente, às 15h50, porque o filme tem um pouco mais do que a duração da aula, se eu não me engano. Então, para não estender muito, eu vou já começar logo no começo da aula. Tá? Então, quem quiser assistir, não perca o horário. Mas, de outra forma, gente, quem quiser depois me procurar falando assim, não, eu prefiro pegar uma assinatura, o login sem emprestado, eu posso improvisar, posso pegar aqui alguma e emprestar, desde que as pessoas que pegarem emprestado resolvam lá, porque eu acho que não comporta tantas pessoas assistindo ao mesmo tempo. Tá legal? E tá, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, gente, só falar. São trechos selecionados. Trechos selecionados estão no Drive. Vou pegar aqui para vocês e jogar o link para quem não tiver ainda acesso ao Drive. Tô errando aqui. Vocês vão lá em Bibliografia, parte 2. Peraí. É só clicar aí que vocês vão ter acesso ao livro. E esse livro, esse arquivo que eu estou passando para vocês já são os trechos selecionados. Então, se vocês lerem o documento inteiro, já está atendendo a bibliografia da aula. E aí, gente, lembrando, quinta-feira nós vamos ter uma aula baseada no texto, tá? Então, quarta-feira filme, quinta-feira aula. Beleza, gente, vamos aqui começar. Hoje nós vamos falar sobre uma introdução à geografia agrária. Vamos falar sobre um aspecto, nós vamos começar a parte 2 da disciplina.
nós vamos começar essa parte 2 da disciplina, baseado mais na produção de alimentos, né? Na produção e circulação de alimentos. Beleza. Algo que vai entrar mais próximo, né, do que essa disciplina pode contribuir mais, que é relacionada a essa pergunta, né, o por que nós comemos o que nós comemos, né? Basicamente dizendo a respeito desses 3 aspectos mais próprios da geoeconomia, que envolve economia, espaço e cultura. As práticas e padrões de alimentação estão baseados nesses 3 aspectos. A economia, pensando nas trocas e as variações de renda ocasionadas pela produção e venda desses alimentos. O espaço, basicamente, se importando pelas condições edafoclimáticas, mas isso não é o suficiente. Nós temos que falar aqui também da distribuição demográfica, da concentração da distribuição desigual da população no mundo, também é importante falar sobre isso. Condição edafoclimática, gente, é uma junção entre relevo, solo e clima, né? E cultura também pensando na construção histórica das nossas práticas, pensando naquele resultado das relações históricas e sociais que fazem alguns alimentos estarem hoje mais relacionados aos alimentos tradicionais, outros ao cotidiano e outros incorporados mais recentemente. As imagens colocadas aí é uma tentativa de dualizar, né, apesar de não ser o melhor jeito de se pensar nessas relações, né, a partir de extremos, e muito menos de duais, né, mas pensar que existem a nossa alimentação é muito complexa e ela não é fácil de entender a partir só de um grupo ou só uma direção. Nós temos que pensar nessas variedades. E aqui podemos pensar, né, na economia local, numa economia de pequena produção, que nós vamos ver na próxima aula uma economia camponesa de produção de alimentos, em que as trocas têm uma relação, um significado muito diferente do que o comércio globalizado e da cadeia global de produção de alimentos e geração de valor, né? Então, são 2 atribuições muito diferentes para as relações econômicas na produção de alimento. O espaço também, nós podemos considerar que tipos de agricultura que tentam se adaptar ao meio a partir de tecnologias que busquem ampliar a ecologia local, utilizar da ecologia local e ampliar sua capacidade de produção, e aquelas que simplesmente modificam, né? Simplesmente padronizam essas condições para atender um modelo já vigente, já hegemônico, e não é ele que se modifica, mas o meio que tem que se modificar para atendê-lo. No caso, por exemplo, do desmatamento na Amazônia, né? Que é tentando aplicar uma lógica num ecossistema que não tem necessariamente essa lógica. E culturalmente falando, possuímos modelos, né, símbolos da comida tradicional, como é o tropeiro e a relação que se tem com Minas Gerais. A própria palavra tropeiro é relacionada a uma atividade econômica, comercial que por muito tempo existiu no estado e outros no Nordeste, e que acabou dando nome a essa comida, mas que também é uma questão tradicional, né, um símbolo tradicional da alimentação, que não necessariamente faz parte do nosso cotidiano, visto que já tem outros elementos incorporados. Além disso, há outros estão nesse embate, né, de tentar participar mais da nossa alimentação, visando basicamente a globalização de um consumo mais padronizado. Então nós temos esse dualismo, essa tentativa de dualismo, né? Outro ponto que nós temos que ter em mente é a importância da agricultura no mundo. Deixa eu ver se eu tirei aqui um slide, mas dizendo o seguinte, gente, que a agricultura ela não é só uma atividade econômica, né? A agricultura é uma invenção do ser humano, do Homo sapiens sapiens,
que modificou totalmente a nossa história, nosso processo evolutivo. O Homo sapiens sapiens não surge agricultor, ele surge enquanto caçador-coletor, e ele inventa, né? O Homo sapiens sapiens inventa essa atividade que modificou muito as nossas relações de trabalho, tanto positivamente quanto negativamente. Né? Vai ter um grupo aí do seminário, dupla 4, né? Que vai falar sobre essas mudanças relacionadas à agricultura. Mas também dizer que com ela a produção, houve um aumento da produção de alimentos, isso permitiu um aumento demográfico. Né? E as implicações disso nós podemos ver aqui no próprio gráfico, em que nós temos o Paleolítico, em que a população do mundo era muito limitada e não se tinha grandes variações, e a partir da Revolução Neolítica, ou seja, o surgimento da agricultura, em que a população começa a apresentar um aumento que vai depois se tornar até exponencial, né? Então tem aí surgimento de civilizações hidroagrícolas, isso é, populações que depois inventam a irrigação, a hidrorrisicultura, que é a irrigação do arroz, a Revolução Agrícola da Idade Média também, que foi quando se deixou de fazer a derrubada queimada e passa a fazer a rotação de culturas. E depois, finalmente, a Revolução Agrícola dos tempos modernos, que tem vários outros tipos de implicações, mas atendem esse crescimento demográfico. Outra pergunta que sempre surge é a questão da agricultura e o local onde ela surgiu, né? A agricultura ela não tem um local exato de nascimento, mas que sugere que tem esses 6 pontos de origem, centros de origem, 3 aqui na América, um no Oriente Médio, outro na China e outro na Oceania. E que esses centros de origem da agricultura se expandiram, né, se espalhando para o continente, para as outras áreas continentais e outras ilhas também. Mostrando que a agricultura, apesar de não ter surgido ao mesmo tempo, ela fez parte desse processo do ser humano entendendo as atribuições dos elementos naturais e as formas de direcionar a energia de um ecossistema para a produção de sementes de espécies selecionadas. E aí, gente, a agricultura surge a partir da Revolução Agrícola Neolítica, que foi há 12 mil anos, ou 10 mil anos antes de Cristo. Foi a passagem do nomadismo, já deve ter ouvido falar, né, da caça e coleta, dessa relação que os grupos humanos faziam com o meio, quer dizer, os recursos eram determinados ali, teria que haver um equilíbrio entre demografia e recursos de forma muito inteligente, né? E que fazia com que a população tivesse que se deslocar à medida que esse recurso fosse sendo suprimido, e pensando já no seu ciclo natural também, né? Questões sazonais, como a própria chegada do inverno, né, que obriga as populações a terem que se mudar. Mas a Revolução Agrícola Neolítica é quando o ser humano passa a ser sedentário, com a derrubada queimada. Derrubada queimada, aqui no Brasil nós temos um nome específico, que é a coivara, um nome indígena, dessa prática que você derruba parte da mata e utiliza a queima, né, uma queima controlada para reduzir o tamanho dos galhos, para ajudar nesse confronto com o ambiente hostil e também direcionar a energia daquele ecossistema para algumas espécies. Esse foi o surgimento da agricultura basicamente nesse sentido. Há o desenvolvimento de algumas ferramentas importantes, como a pedra lascada, para fazer cortes, moradias mais duráveis, visto que agora a população passou a ser mais sedentária, né? E a domesticação de plantas e animais, gente, é importante se atentar a essa domesticação, que ela fez parte de um melhoramento de espécie a partir de uma seleção natural, eu já ia falar bobagem aqui, de uma seleção social, né?
um processo simples de se pensar enquanto o seu momento empírico, que é o quê? Planto lá um tipo de grão que para nós vai ser muito selvagem. E aí desses grãos que eu colho, eu vou selecionar os melhores para eu plantar de novo, né? E nesse processo, você vai selecionando essas espécies, vai domesticando. Também tem as partes mais complexas, as técnicas mais complexas de cruzamentos, pensando no melhoramento da espécie. Então, pega uma galinha que é grande, mas é selvagem, e cruza com uma que é mansa, mas é magra, você talvez vai surgir ali uma galinha gorda e mansa, né? E por aí vai, né? Vários tipos de animais que vai chegar no que nós temos hoje, né? Basicamente, grande parte dos alimentos que nós temos hoje são alimentos que vieram dessa seleção milenar. São espécies, portanto, vamos dizer assim, a grosso modo, criadas por nós a partir da agricultura. O cultivo eram em terras mais férteis, nas áreas de baixada dos rios, né, onde se tinha um aluvião do rio para trazer essa fertilidade natural, visto que não tinha tantas técnicas para correção da fertilidade. E as demais terras, aquelas mais altas e menos férteis, recebiam as criações. Havia, inclusive, uma transferência de fertilidade dessas partes para outras a partir do próprio manejo. Constituição de pequenas comunidades, ou seja, não se tinha a criação de grandes aglomerações ou até mesmo... É um pouco difícil falar de uma época que durou tanto tempo, né? Mas não se teve no começo a criação de estados. Tinha comunidades dependentes, territorialidades dependentes. E outra coisa interessante é as terras eram em comum. O que isso significa? Não havia propriedade da terra. Né? A terra essa atribuição de propriedade privada é algo muito recente e nesse tempo não se existia. A divisão do trabalho é muito importante também, né? A agricultura ela é formada, a agricultura pressupõe não só as técnicas para ser feita, mas também a organização social que está por trás. Produzir agricultura envolve uma organização social por trás. Né? Essa organização é muito importante para manter essa atividade que não é efêmera, né? Ela necessita de cuidados constantes, de respeitar a sazonalidade, e isso demanda uma organização social. Aqui, por exemplo, é uma divisão sexual do trabalho, vocês podem ver uma representação, claro, né? De mulheres fazendo um serviço, os homens fazendo outros, e aí a divisão também pode ser por idade, por vários fatores, mas já envolve uma produção comum para o atendimento do coletivo. Pegando aqui o contexto do Brasil, que a gente pode chamar do Brasil pré-colonial, você tinha as culturas irrigadas nos Andes, as culturas de coivara nas florestas. A cultura irrigada, né, vai ser aquela lá no Império, já ia falar bobagem também, no Império do Peru, né, mas as etnias peruanas, em que a agricultura lá se sabe hoje que estava muito desenvolvida antes da chegada dos espanhóis. A produção de alimentos era para o alto consumo, não se tinha estabelecimento de grandes cadeias de comércio. Isso não significa, gente, que não ter uma cadeia de comercial desenvolvida, isso primeiro, não significa que não havia trocas. Como nós vimos na aula de reciprocidade dos recursos de outras economias, né? As trocas já eram parte dessas sociedades para o estabelecimento da reciprocidade. Então, isso já está na cerne do ser humano enquanto ser socializado, viu? Inclusive teve uma descoberta, eu não li o artigo não, mas uma professora minha comentou, que encontraram fósseis de milho nas cavernas do Peruaçu, no norte de Minas, lá em Januário. Não sei se vocês já ouviram falar das cavernas do Peruaçu. Local incrível de se visitar. E encontraram esses fósseis de milhos que eram cultivados naquele momento lá no México. Como que esse milho chegou até aqui? Foi a partir dessas trocas, dessas relações de transferência de tecnologia, de grupos, né? Quer dizer, o isolamento é uma abstração, é uma distorção
do que era imaginar a espacialidade, a mobilidade espacial desses grupos. A divisão do trabalho é complexa e diversa conforme a etnia. Então não tem como falar de uma forma específica, mas dessa variedade, dessa confusão, né, que cada etnia tinha lá a sua forma de dividir o trabalho. Gente, se precisarem de fazer perguntas, tá? Pode interromper. Eu não estou vendo aqui o chat, nem vocês, mas fica à vontade. Depois tem a Revolução Agrícola da Idade Média, os séculos 11, 12 e 13. Essa Revolução Agrícola, como diz o nome, Idade Média, né, gente? Idade Média, já ouvi isso de uma amiga minha historiadora, inclusive ontem foi o dia do historiador, né? Ela dizia que a Idade Média não é só uma temporalidade, né? Ela não é só um marco temporal, mas ela é um marco espacial também, né? Quando se fala de Idade Média, normalmente está se referindo à Europa. E nesse caso também, né? A Idade Média europeia tem essa revolução agrícola própria lá de alguns, principalmente dos feudos, né? Aqui vai ser o estabelecimento dos feudos, né? Em que a pressão demográfica no ambiente acabou levando à necessidade de uma nova revolução, de uma nova transformação das técnicas de plantio. A derrubada queimada não estava mais atendendo a população, visto que havia uma necessidade muito grande, né? Houve uma intensificação do uso do solo, que não dava tempo da mata se regenerar, que demora aí 20 anos para a mata voltar, né? Depois, eu esqueci de explicar, mas depois da derrubada queimada da coivara, depois de 5 anos mais ou menos de uso, tem que deixar descansando para aquela mata recuperar a fertilidade natural. Isso demora mais de 20 anos. E visto que havia uma pressão demográfica, o que ocorre nesse momento é o pousio, né? Uma nova técnica, também conhecida como alcave. Tem uma diferença entre alcave e pousio, mas nós podemos aqui colocar como a mesma coisa. E que também coloca uma técnica importante, que é a aração, da tração pesada. O que é a aração? É quando passa há um revolvimento do solo em que a parte de baixo é jogada para cima e a parte de cima é jogada para baixo. Isso é uma forma de acelerar o processo de rotação de nutrientes das camadas dos horizontes do solo. E também tem um aspecto próprio das regiões temperadas, em que a neve que cobria, né, que cobre o solo durante o inverno, para o agricultor acelerar o processo de descongelamento, ele passa a aração, a tração pesada, para revolver aquele solo, jogando a neve para baixo e o solo para cima. Então ele acelera o descongelamento, o que é uma certa intensificação do uso do solo, obviamente, né? A divisão de classes e domínios da terra nesse momento já não é mais como antes. Aqui já entra a chamada corvéia, né, que é o pagamento do dia de graça para o domínio, para quem domina aquela terra. No caso da Europa, vocês já devem lembrar aí das aulas de história, era dominada pelos feudos, né, os domínios da terra estavam muito ligados aos senhores feudais, à igreja, à nobreza, e os servos que trabalhavam lá eram pessoas livres, porém pagavam a corvéia, que era o dia de graça para esse senhor feudal. Em outras organizações estatais no mundo é possível observar isso acontecendo. Aqui os próprios incas tinham uma organização também que se pagava corveia. Quer dizer, né, tá dentro aí desse desdobramento, né, da organização social ao longo do desenvolvimento da agricultura e de outras coisas. É importante também ver isso aqui, nesse livro aqui do Mazoyer e Rodard, um livro chamado, eu acho que está no programa de vocês, é a História das Agriculturas do Mundo. Um livro, um calhamaço, de 600 páginas, tem muita informação lá, mas que é muito interessante porque mostra
estudos muito fundamentados, né, para tentar voltar, né, entender a história da agricultura quando não se tinha ainda registro dessa história. Mas ele pega aqui o crescimento, o desenvolvimento demográfico da França, ao que hoje equivale à França, para tentar entender a importância das revoluções agrícolas. Com a Revolução Agrícola da Idade Média, o crescimento da população, né, se mostra aqui a partir desse gráfico. Né? Mas que a partir do século de 1300, esse modelo já não está mais suprindo. Primeiro, há um esgotamento da fertilidade do solo, há também um esgotamento do próprio sistema de corveia, há um esgotamento do processo de acumulação de capital, visto que o feudalismo já estava se transformando, já estava dando seus primeiros passos em direção ao capitalismo. Aqui aparece, então, escassez, né, fome, pestes, guerras, que vai levar a uma crise de forma generalizada na Europa. Mas que a partir de 1500 há uma reconstrução disso. E aí, gente, alguém saberia dizer o que acontece a partir de então para ter esse retorno, né? Por que, primeiro, houve uma descontinuidade desse aumento da população, né? E por que ela retorna a crescer? Não porquê, não dá para a gente falar o porquê, mas o que acontece aqui em que se resolve, de certo modo, essa penúria europeia? Alguém saberia dizer? A colonização, perfeitamente. A expansão marítima europeia não foi um acaso, né, gente? Eu acho que você já deve ter ouvido falar isso. Não, não é algo como romantiza, né? Como um acidente. Pode até ter sido ou talvez tenha havido algum acidente, né, de direção do barco que tenha levado para cá, mas a, a colonização foi uma necessidade de expansão dos mercados europeus, visto esse colapso do próprio sistema, né, de acumulação feudal, que vai se expandir para outras direções e vai implantar uma divisão internacional do trabalho. Né? E o próximo passo é esse, a colonização. E aí, dentro dessa história, né, de se entender as revoluções agrícolas no mundo, nós temos que pensar nessa agricultura colonial, né? Nesse modelo que foi implantado nas colônias, portanto, a partir do século XVI. E, para resumir, né, tentar sintetizar o que é uma agricultura colonial, podemos falar sobre o plantation. O que é o plantation? É um sistema de produção implantado nas colônias, em que tem a monocultura. A monocultura envolve o quê? A produção de um só tipo de cultivo num estabelecimento. Isso pressupõe que não vai haver rodízio de cultura, como tinha no sistema de pousio. Né? Eu esqueci de falar isso para você, gente, olha só, eu passei reto. Mas o pousio e a rotação de culturas como diz o nome, né? O rodízio das culturas para você não exaurir a fertilidade. Em uma gleba coloca grãos, na outra gleba leguminosas, na outra gramíneas. E a outra deixa descansando, pensando em 4 glebas aqui. E aí a cada ciclo você muda, né, a posição dessas produções, em que a criação, as gramíneas vão atender a uma pastagem. Essa pastagem é um ótimo momento para poder recuperar a terra. O pousio, que é esse momento que a terra fica parada, né, ela está tentando se recuperar naturalmente a partir da atividade de bactérias e outros micro-organismos. E a leguminose e os grãos têm outras funções também nessa terra. Então é uma tentativa de equilibrar a partir de vários tipos de cultivo. Na plantation não, na plantation é um tipo só de produto constantemente. Logo, não se há uma agrobiodiversidade, é uma implantação de uma monocultura, logo uma mudança de uma lógica do ecossistema muito bruta, né? Pensar que o ecossistema é a capacidade talvez máxima de biodiversidade de um local, e isso é modificado. Há também um sentido, né? Tem um autor chamado Porto Gonçalves, que é muito visto na geografia. Ele fala o seguinte: a monocultura, ela não é só o cultivo de uma coisa,
mas é o cultivo para uma só direção. Isso é, se a produção plural, né, a produção, os policultivos, né, se as pequenas produções são direcionadas para o abastecimento local, a monocultura não vai atender o local. Isso é um absurdo pensar que uma monocultura pode atender um local. Ela atende sempre uma direção. Essa direção, no caso, eram as metrópoles, né? Ou seja, utilizou das colônias para produzir e exportar. A mão de obra escrava, não precisa nem se lembrar, né, que é a exploração máxima do trabalho, em que não há nem possibilidade de mobilidade nesse sentido, né? A mão de obra é propriedade de um outro. Surge também na colonização os poceiros. Há outras categorias, mas os poceiros eu acho que consegue resumir bastante, que eram escravos que viviam nos arredores dos latifúndios, em que eles tinham uma certa liberdade para produzir alimento para a própria família, mas totalmente ligado totalmente subalterno ao dono da terra, né? Eu não posso nem falar aqui que é uma comparação com o feudalismo, porém piorada, né? Porque os próprios historiadores caem matando essa comparação. São relações diferentes. Bom, diferentes não pode comparar, né? Mas os latifúndios também eram formas de organizar aquela terra. Concentração de terras e terras improdutivas. Terras improdutivas, gente, pela própria impossibilidade de se produzir, uma pessoa gerir tamanha terra, né? E o desinteresse também, né? Visto que ele já podia ter rentabilidade a partir da produção de alguma coisa, e o restante da terra poderia ficar parado. Não sei se vocês separaram, mas todas as imagens que eu estou colocando aqui, eu fiz questão de pegar coisas atuais, né? Isso é porque, para mostrar, gente, que apesar dessas mudanças, as mudanças não querem dizer, né, não excluem a manutenção de práticas anteriores. O próprio normandismo na Mongólia é algo que ainda é um fato social lá, né? Não acabou esse tipo de modo de vida, né? A derrubada queimada, coivara também não. Os indígenas ainda praticam isso, alguns camponeses também praticam isso. A rotação de culturas eu já vi em trabalho de campo fazendo essa rotação, utilizando amendoim, milho, criação. A monocultura nem se fala, a exportação da nossa alimentação nem se fala. Mão de obra escrava, infelizmente, não foi totalmente erradicada, e o latifúndio também ainda é uma forma de organizar a nossa divisão da terra. Na colônia, no Brasil, o comércio ultramarino, né, dividido a partir das capitanias hereditárias, aí tem a Cismarias aqui, que é um sistema de transferência dessas terras, a partir da plantation, né, se organizou dessa maneira a nossa produção. A agropecuária, né, aqui é uma divisão que eu não concordo muito não, mas a agropecuária tem aqui a cana-de-açúcar, que pegou grande parte aqui da região litorânea nordestina, e a cana-de-açúcar pressupôs também a produção de engenhos de açúcar, né? O algodão, que se interiorizou no Nordeste, principalmente aqui na região do Agreste, da Paraíba e Pernambuco, que gerou uma forma muito específica de distribuição de terras e renda. As drogas do sertão também, né? As especiarias amazônicas, que fizeram também essa entrada, principalmente aqui vem está me fugindo todos os nomes. O látex, das seringueiras, que foi uma das... foi uma atividade muito importante para o Brasil, muito importante para a Amazônia, né? A geração de renda que isso fez modificou muito o espaço econômico amazônico. O minério de ferro, de ouro, né? O ouro em Minas Gerais, no Mato Grosso também, que fez a interiorização nessa parte centro-oeste do Brasil. A exploração de pau-brasil, sal, enfim, erva mate no
no sul do Brasil. Isso eram as produções, as atividades econômicas mais importantes do Brasil nesse momento, né? Nesse momento, gente, nós temos aqui os capitães donatários, que são os donos das capitanias hereditárias, e os sesmeiros, né? Do outro lado, escravos e poceiros. Aqui, gente, eu estou misturando duas aulas, que é tanto para falar da agricultura como do espaço rural brasileiro. Eu estou condensando duas aulas numa só, pode ficar um pouco confuso, então se esse caso ficar incompreensível, né? Só perguntar. No Império e na República Velha, algumas mudanças, principalmente relacionadas à lei de terras, né, que passa a atribuir valor de troca na terra, ou seja, para ter acesso a ela apenas com dinheiro, isso levou uma onda de concentração de renda, visto que quem não tinha esse dinheiro não poderia ter mais acesso. Há também uma substituição da mão de obra, com a abolição da escravatura e a trazida de imigrantes europeus para o Brasil. Também nós temos aqui a primeira fronteira agrícola, de fato, no Brasil, que foi o avanço do café em Minas Gerais e São Paulo. E surgimento de novas classes, como os próprios camponeses, que estão divididos entre poceiros, colonos, meieiros, redatários, entre outras categorias. E, por outro lado, já tem os latifundiários, e a própria República Oligárquica, né, se forma aqui. Isso é, o poder político do Brasil está totalmente atribuído aos produtores de café. Daí vem, gente, a Revolução Agrícola Moderna, que aqui no Brasil nós vamos dar um outro nome, que é a Revolução Verde. Na metade do século XX, Bom, tem um contexto histórico bem complexo, né? Deixa eu ver se está aqui. Que é basicamente o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, quando tem ali uma reorganização da ordem mundial, em que há a divisão também do mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, o mundo que está influenciado, né, pelos Estados Unidos principalmente, pela Europa, está assistindo um fenômeno que é o crescimento da população, mas também o aumento da pobreza e logo da fome. Por outro lado, também se tinha no lado oriental o crescimento do socialismo e uma forma diferente de se tratar a questões da pobreza, questões da fome. Em muitos países ocidentais em que se assistia esse movimento revolucionário no Oriente, levou muito dos trabalhadores, dessas populações que estavam passando, estavam beirando, né, a linha de pobreza, a tomarem posições revolucionárias, tentando mudar aquele sistema que causava essas diferenciações. Isso é, a fome e a miséria no mundo ocidental estava sendo uma ameaça para o poder ocidental, liderado pelos Estados Unidos, de revoluções socialistas no Ocidente. Isso leva a uma busca por tentar resolver essa questão da fome, por tentar resolver essa questão da miséria, por vários segmentos, né? Desde planos econômicos, intervenções diretas na política dos países, mas uma delas foi tentar responder a partir da agricultura. E aí se tinha um problema, um aumento da população, mas em que o aumento da população que estava sendo maior do que a própria produção de alimentos. Tem que se lembrar que isso tem um teor sim malthusiano, né? Um teor que entende que o problema está na produção e não na distribuição. Na verdade, o neomalthusianismo vai vir com força nesse momento, inspirando políticas de controle de natalidade, não só na China, mas em outras partes do mundo. E também vai sustentar essa busca por uma revolução no âmbito da agricultura. Aqui no Brasil nós damos o nome de Revolução Verde, que aconteceu em vários outros países subdesenvolvidos, que era basicamente o seguinte: a ideia era tentar resolver duas questões que estavam sendo
presentes nesse momento. A questão agrícola e a questão agrária. Há uma diferença entre esses dois tipos. Aqui nesse slide tem a questão agrária e a questão agrícola. O que eram cada um deles, né? Uma das formas de tentar resolver o problema da fome e da miséria era resolver a questão agrária. E o que implica resolver a questão agrária? Dividir as terras, porque isso dá renda e comida para as pessoas que tiverem mais acesso à renda, à terra. Ou seja, poucas pessoas com acesso à terra, quando as terras estão concentradas, há uma concentração de renda, há uma má distribuição dos alimentos. E isso foi levado em conta em alguns países que começaram a promover essa distribuição de terras e tudo mais. Já a questão agrícola estava relacionada às técnicas de produção de alimentos. As próprias técnicas do plantation, que já estavam esgotadas, as próprias técnicas de pousio, que aliando a concentração de terra e essas técnicas já não estavam mais atendendo a população. Daí vem essa tentativa, né, de modernizar a agricultura a partir da transferência do pacote tecnológico. O que é esse pacote tecnológico? São várias ações para promover o maior acesso à mecanização, à adição de fertilizantes químicos, desenvolvimento de sementes transgênicas, uso de agrotóxicos. Aí dentro dos agrotóxicos nós temos herbicidas, pesticidas, inseticidas, fungicidas e o direcionamento de crédito para o setor. Só que essa transferência do pacote tecnológico, ela era uma política para a modernização da agricultura que deveria vir acompanhada pela distribuição de terras. Isso não aconteceu, pelo menos no Brasil isso não aconteceu. A distribuição de terras foi muito pontual, foi muito fraca perto do que era necessário. Daí a gente dá até um nome, né, de modernização conservadora, né, para o que aconteceu no Brasil, que foi o quê? Modernizar as técnicas de agricultura conservando a estrutura agrária concentrada, mantendo e reforçando, na verdade, essa concentração. E logo também, né, pensar que os bancos tinham crédito para passar para essa modernização, eles preferiram passar só para aqueles que tivessem maior retorno para eles, né, para os bancos, e não necessariamente para os pequenos produtores, em que a chance de se fazer esse retorno era mais baixa. Logo, a Revolução Verde ela foi concentrada para os grandes produtores, excluindo os pequenos desse processo. Esses grandes produtores com mais acesso ao crédito também passaram a comprar mais terras, inclusive expulsando poceiros, né, antigos, né, descendentes de escravos. E tudo isso aconteceu aqui nas décadas de 60, 70, 80, em que nós experimentamos ao mesmo tempo o êxodo rural, né, que foi o maior crescimento das cidades brasileiras. Quer dizer, o êxodo rural, mais do que uma atração para as cidades, é a expulsão dos campos, né? Morar no campo passou a ser uma dificuldade, porque você tinha que enfrentar esses programas públicos muito selecionados, muito seletivos para os grandes produtores. Aí, mais uma vez, né, um pouco dessa transferência do pacote tecnológico que envolveu, né? E nisso, gente, nós chegamos na segunda fronteira agrícola no Brasil. O que é a fronteira agrícola? Fronteira agrícola, como eu mostrei para vocês, é esse avanço da agricultura comercial, da agricultura intensiva no espaço brasileiro. A primeira foi ali com o café, com a extração do pau-brasil. Nessa, a gente já chega na segunda fronteira agrícola, que é o avanço sobre o cerrado, a partir do uso da calagem. Calagem, gente, é o uso do cal virgem, para neutralizar o solo, o latossolo, que é um tipo de solo muito abundante, principalmente no planalto central do Brasil.
o solo é tão ácido que muitas plantas comercializáveis não conseguem produzir lá. Né? O solo com pH muito baixo, que faz com que a planta não se desenvolva e até mesmo não cresça, não produza absolutamente nada. Com a calagem, com essa descoberta da calagem, que é jogar, né, para tentar neutralizar, tornar menos ácido aquele solo, conseguiu avançar, né, essa agricultura sobre o cerrado brasileiro. E hoje nós vemos, né, que o cerrado é uma dos biomas mais alterados do Brasil. Só perde para a Mata Atlântica, onde foi a primeira... Pode falar. É tipo isso, né? É tipo isso mesmo. Eu tô lembrando aqui de um caso. Tretas, né? Tretas. Mas um primo uma vez, um primo, na verdade é um tio meu meio distante, ele falou assim pra mim uma vez: eu tô vendendo terra no Piauí. Falei, terra no Piauí? Primeiro momento eu achei que fosse vender terra adubada, né? Falei, no Piauí? O que você está fazendo lá? Depois eu fui entender que ele conhecia um cara que era ex-senador na época da ditadura militar, recebeu essas terras, ganhou essas terras na ditadura militar, ele era senador do MDB, provavelmente foi algum tipo de compensação, sei lá, né? A gente fica especulando nessa direção. Mas que as terras até então, até pouco tempo atrás, não eram nem um pouco valorizadas, não se tinha nenhuma atribuição, eram terras sem valor comercial. E aí o governo, vendo essa área inexplorada, né, com várias aspas aqui, né, gente, porque existem povos tradicionais ocupando aquela área, existem povos indígenas ocupando aquelas áreas, mas que o governo anuncia investimento naquela região, né, com estradas, com crédito, com isenções fiscais, e aí essas terras passam a ter um maior valor. Aquela terra que estava lá parada por muito tempo passa a ter um valor de mercado muito grande, e aí começam as vendas, né? Isso é a famosa especulação imobiliária rural, né? É basicamente o que acontece na Amazônia hoje, esse desmatamento descontrolado, um desmatamento muito superior ao aumento da produção agrícola brasileira. Aí você fica pensando, mas por que há um desmatamento grande na Amazônia se não está tendo essa resposta, esse retorno de produção agrícola? É porque tem essa abertura de terras para atender uma especulação do mercado, né? Abertura de terras para que daqui a algum tempo ter algum tipo de anúncio aí de projeto de desenvolvimento da região para tornar aquela terra mais valorizada. Né? O Matopiba é mais ou menos essa direção. Matopiba, gente, é a junção, né, das siglas Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Aquela parte ali, né, aquela meiuca entre esses estados que se tinha uma não integração econômica naquela região, que agora é vista como o principal local de crescimento do agronegócio. E aí tem projetos de irrigação lá também, né? E curioso é que hoje mesmo eu vou falar sobre isso, mas sobre desertificação, vou ver se vai dar tempo, na verdade, de falar sobre esse assunto, mas é lá na Gurgueia, que é uma cidade lá no município, no Piauí, que é o maior centro de desertificação do Brasil, né? Quer dizer, a resposta ambiental também dessa intensificação do uso do solo é basicamente automática. Né? Tá bom. Ah, pode falar. Claro. Só ver aqui minha bateria. Gente, eu só vou pegar aqui o carregador, tá? Aí eu te respondo rapidinho.
gente, voltei. A bateria já ia acabar. Questão agrícola e questão agrária. A palavra agrária, gente, está relacionada a fúndio. Que é o quê? Questão de distribuição das terras. Eu estou falando assim agrário nesse sentido, mas é muito comum escutar esses nomes agrícola, agrário e rural de forma bagunçada, né? Sem esse sentido. Mas pelo menos na geografia nós damos esse nome, né? De geografia agrária, geografia rural, geografia agrícola, mais direcionada para essas direções. Geografia agrária é o estudo da espacialidade da distribuição, da má distribuição das terras, basicamente isso, né? Da história dessa distribuição das terras, dos conflitos territoriais também. Agrícola está mais direcionado à produção, né? O que seria a geografia agrícola? A geografia da produção de alimentos no Brasil. É uma geografia que está mais preocupada ali onde que se produz soja, onde se produz café, qual que é como que a soja avançou, né, sobre o território brasileiro, qual que é a territorialidade dessas produções, a pecuária, quer dizer, a agrícola é mais relacionada à produção, ao produto gerado pela agricultura, e a agrária é mais direcionada à distribuição das terras. Questão agrária está pensando nesse problema que surge, né, quando se confronta com o aumento da miséria e da fome no mundo, principalmente no mundo ocidental, em que, para se resolver esse problema, nós vamos ter, né, a orientação científica, a resposta científica para esse problema é a distribuição das terras. A reforma agrária entra aí como um fator de solucionar um grande problema social. Uma sugestão de políticas, né? Obviamente. O governo investir na reforma. A questão agrícola é o quê? As formas, as técnicas e ferramentas para produzir alimentos não atendem mais a nossa demanda. Então, aliar a concentração de terras e aquelas formas antigas de produção não estava dando certo. Ou se distribuía a terra, ou se mudava as técnicas. Ou os dois ao mesmo tempo, que seria o ideal. No Brasil, né, a partir da nossa formação político-histórica, acabou fazendo apenas a Revolução Verde, que foi uma modernização conservadora. Uma modernização das técnicas agrícolas sem resolver a questão agrária, sem resolver o problema da distribuição de terras. Não sei se eu só apenas repeti ou se eu consegui deixar mais claro. Qualquer dúvida? E, gente, se alguém souber, né, eu estou falando aqui muito sobre ecossistema, né, história, às vezes eu falo muita bobagem, pode me corrigir. Uma vez eu estava dando aula sobre revoluções agrícolas e tinha um historiador na sala de aula, que aí uma hora resolveu, então, me corrige. Ele falou, então, eu vou começar a te corrigir aqui, ele deu uma aula para mim. A gente está aqui para aprender também, né? E aí, pessoal, nesse momento, igual eu estou falando, né, a segunda fronteira agrícola, o Mato Piba é um exemplo dessas fronteiras, dessas partes onde ainda não passou pela fronteira, né, que ainda não foram totalmente integradas. E nesse ponto já surgem uma luta nacional dos camponeses contra essa concentração de terras. Se havia, né, antes até então, várias lutas camponesas contra a concentração de terras e contra outras demandas específicas de forma pontual e isolada. Canudos é um exemplo de manifestação camponesa contra o Estado, né, a partir de uma distribuição de terras lá que eles fizeram de forma muito própria. Mas não tinha um sentido, uma organização nacional dessa luta. Era muito pontual e ainda atribuída ao fanatismo.
nesse momento surgem as ligas camponesas, que são uma organização a nível nacional, para reivindicar as terras dos poceiros que estavam sendo cronicamente expulsos das terras onde eles viviam. Aqui nós temos várias referências da literatura para falar sobre esse assunto. O próprio João Cabral de Melo Neto, que é um poeta, né, que ele vai falar sobre esse assunto, vai falar também sobre Morte e Vida Severino, vai falar sobre como que o latifúndio foi retirando a vida dessas pessoas. Lembrando, gente, que antes da Revolução Verde, o latifundiário e os poceiros tinham uma relação horizontal. Horizontal não significa que era tranquila, mas ela era uma interdependência. Eu sou latifundiário, eu sou dono dessa terra, você depende de mim porque eu que sou dono dela. Mas eu dependo de você também porque você são os meus trabalhadores, eu não quero alimentar vocês, então vocês que vão produzir meu alimento. O meu alimento não, o próprio alimento também. Não quero ter esse problema de servir vocês com alimentação, igual o escravo teria esse gasto, né? Então ele descentraliza para ele e, de certa forma, acaba estabelecendo ali uma pequena sociedade dentro desses latifúndios. Há uma relação muito... obviamente, né, gente? Um é latifundiário, outro é poceiro. Não tem nem comparação da assimetria dessas relações, mas elas não eram... As trocas sociais aqui eram muito importantes. É até assim, estranho da gente imaginar como que era o mundo dessa forma, porque a partir da década de 60, esses poceiros são esmagadoramente expulsos dessas terras e basicamente acabando, né, com essas vidas em grandes fazendas e tal. Eu estava lendo a biografia do Luiz Gonzaga, uma delas, né, que chama O Sanfoneiro do Rio da Brígida. E você vai lendo a infância e a adolescência do Luiz Gonzaga, a percepção de mundo dele é a percepção dentro de uma grande fazenda. Ele vai mudando de casa com a família e vai falando, na fazenda de não sei quem é melhor de morar por causa disso, 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 e da outra é ruim por causa disso, disso, daquilo. Mas basicamente a vida dele toda acontece, né, a vida dele até a adolescência é uma grande fazenda que ele vive, né? Sem nunca ter conhecido os donos, só ter ouvido falar, esses barões e tal. A organização social do Brasil se dava a partir dessas grandes fazendas, a partir do coronelismo também, né, que nós temos essa referência também da nossa história. Tem um texto muito bom chamado Mandonismo Local, da Maria Isaura de Queiroz, que ela fala sobre a parentela, né, que a relação de parente no coronelismo é muito diferente da nossa. A parentela envolve familiares consanguíneos, mas também de muito mais pessoas que não têm relações de sangue, mas têm relações de compadrio, e sempre uma referência ao coronel, né? Quem que você é do coronel naquela terra. Então isso é uma forma de prestígio, uma forma de controle social, uma forma de proteção também, que com a chegada da República vai ter um novo sentido eleitoreiro nesses domínios dessas fazendas, pensando no Brasil que até a década de 50 era mais rural do que urbano, né? Essa mudança foi muito rápida e muito recente. Por que eu estou falando isso? Por causa dos poceiros, né? Porque nesse momento da década de 60, o latifundiário não depende mais do poceiro. Agora eu posso contratar pessoas qualificadas para trabalhar para mim, e esses poceiros agora são só um estorvo, né, para mim. Então há uma expulsão generalizada. Nisso vem também a resposta de resistência, de luta direta, que são as ligas camponesas. Aí tem até o documentário chamado Cabra Marcado para Morrer, né, que é sobre essas lutas, né? As ligas camponesas acabaram pela própria repressão e próprio massacre. Os latifundiários nesse momento já estão virando empresas agrícolas, né, formando o que nós vamos depois ver no texto do Plog, os impérios alimentares. E a forma de acesso a essas terras, muitas delas, gente, é através da grilagem, né? Grilagem é uma forma de você acessar a terra de forma ilegal, clandestina. No momento que você
faz um fraude, né, de documentos para provar que historicamente aquela terra é sua, sem ter havido compra daquela terra. No Brasil é muito comum. Aqui, gente, eu queria mostrar alguns elementos importantes, né? Talvez vocês já tenham visto esse T aqui em algum alimento. Alguém já viu, saberia dizer o que que significa? Sabe um pouco sobre a legislação? Exatamente. Pode falar. Ração de pet é o que mais tem. Ração de pet é o que mais tem. Eu lembro que uma vez um gato veio aqui. Um gato me adotou, na verdade, né? Ele chegou aqui em casa e ficou. E eu que nunca tinha tido experiência com pets, né? Eu fui comprar ração e eu já tinha esse cuidado de ver nas rações se era no alimento que era teu, não, se tinha transgênico ou não. Eu perguntei, mas tem alguma ração transgênica? Aí a pessoa até falou que tinha uma que fazia questão de não ser transgênica, mas faliu, né? Não deu conta da concorrência. Aí eu tentei fazer a própria ração dele, mas era muito difícil, então eu acabei me cedendo para o transgênico. Igual a Maria Eduarda tá falando, né? É o símbolo que por obrigação tem que ter nos alimentos que possuem alguns produtos transgênicos numa certa concentração. Isso é, tem muitos alimentos que têm itens transgênicos que não são indicados por esse símbolo, e os que têm esse símbolo é porque tem uma concentração muito grande dele naquele produto, né? Aí eu gosto de colocar aqui a comparação, né? Gente, podem procurar aí onde vocês estiverem esse símbolo em algum produto, vocês vão encontrar muito rápido. Principalmente óleo de cozinha, é muito comum. Doritos, por exemplo, é milho transgênico, né? Você ia falar alguma coisa, Raiz? Exatamente. O milho industrial é o milho transgênico, né? E por que, gente, que o milho. Pra gente se fechar aqui no milho, né? Por que o milho vai ser vou dizer, por que é tão importante para a indústria ter um milho transgênico? Alguém já teria ideia para poder explicar? Tá, eu acho que é melhor eu melhorar então. Bom, milho, né? E nós temos vários outros produtos transgênicos, né? Hoje no mercado de sementes, basicamente tem diversas variedades transgênicas. Vamos concentrar aqui no milho. Por que para a indústria, igual vocês estão falando aí desses produtos que vocês encontram industrializados, por que para a indústria ela vai utilizar os transgênicos? Tipo isso. O-
Custo-benefício, perfeito. Júlio, só uma correçãozinha mínima. Híbrido é uma modificação da semente, porém o transgênico é um outro tipo de modificação. O híbrido não é um transgênico necessariamente, né? O híbrido é o cruzamento de duas espécies para gerar uma terceira e que essa terceira não se reproduz. É o caso típico da mula, né? Que é o cruzamento do jumento com a égua, cria um híbrido que é a mula e ela não se reproduz, né? Criando uma espécie ideal para algum tipo de uso. Mas você falou aí, né, dessa obrigação do uso dos transgênicos como monopólio, proibindo o uso de semente crioula. Criolo é aquilo que não é transgênico. Não, não, não. Eu posso estar falando bobagem aqui, mas híbrido é híbrido, transgênico é transgênico. São coisas diferentes. Mas quem souber mais sobre o assunto pode me corrigir, porque o híbrido é essa cruzamento, né, específico de espécies. O transgênico já é uma modificação do DNA, feita apenas em laboratório com um bombardeio de partículas de ouro. Então é uma coisa um procedimento muito high-tech, né? E a produção de híbridos é algo até mais comum, né? Inclusive alguns pequenos produtores utilizam. Tem várias técnicas, né, gente, para poder melhorar alguma espécie. O próprio enxerto, né? Eu tenho aqui um pé de laranja que é um enxerto. Embaixo dele é limão capeta e em cima é laranja Bahia. Embaixo é limão capeta porque é mais resistente à seca, mais resistente ao solo pouco fértil. Mas eu quero ter laranja Bahia, então em cima então você gruda, né, as duas estacas e vai controlando para que o de baixo não cresça mais do que o de cima, né, até o ponto de cima dominar. É um tipo de melhoramento. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Estou vendo aí. Um chiado. Helena, você quer falar alguma coisa? Ô Maria Luísa, é super tranquilo de encontrar. Ah, seu microfone tá funcionando? Ah, que pena. Mas você quer falar alguma coisa, Helena? Pode falar aí pelo chat. Enquanto isso, só respondendo a Maria Luísa. Enxerto é muito comum. Se você for qualquer lugar que vende muda assim, de frutífera, né, provavelmente vai ser enxerto. Você enxerga isso a partir da base. Eu posso até tentar. Eu vou ter que levar o computador até lá, ele está conectado aqui, mas a, a, o galho de baixo, né, a parte de baixo do tronco é diferente da parte de cima. Deixa eu ver o chat. A Helena falando que, pelo que ela entende, os elementos transgênicos são geneticamente modificados, né? Modificados no DNA, né? Nós estamos falando aqui do milho. É, peraí que tá explicando. Ah, agora pode falar, pode falar.
Ah, tá. É, eu vi que uma determinada espécie, que é, eu imagino que seja da soja, houve uma modificação do código genético a partir do bombardeamento de partículas de ouro. Totalmente. Você fala, vocês um dia, tipo, fazer um concurso pra lá? Nutrição, talvez, né? Biologia, com certeza, né? Até antes, né, aquela cidade Presidente Moraes, né? Uma cidade um pouco antes de Sete Lagoas. É isso mesmo, é isso mesmo. Já fui lá. Aham. Biológicas. É, é. Eu fui lá para visitar a produção de insetos para controle biológico. A Joaninha tava R$ 1 lá. É, mas eles não vendem, né? Eles só desenvolvem tecnologia. A, e o transgênico, como que a gente está colocando aí, é sempre buscando
alguma melhoria genética naquela planta, né? Com certeza, sempre buscando essa melhoria. E a minha pergunta era direcionada a isso. Por que que a indústria vai se debruçar nos transgênicos para poder atender? Aí eu vi respostas ótimas aqui relacionadas à base de alimentos que você nem sabe que tem milho, mas tem, né? A própria Coca-Cola utiliza milho na sua base e é um milho transgênico, tá, pessoal? Não tem um símbolo lá por causa da concentração ser baixa, mas utiliza. Alimentos de milho, próprio fubá, né, que também vai ser utilizado. O preço que fica, né, o preço de mercado acaba sendo mais interessante, os transgênicos, pelas facilidades de se produzir. E quando a gente fala de preços, gente, serem mais baixos, nós temos que lembrar de um subsídio do governo atrás. A própria Embrapa é um resultado disso, né? A Embrapa, existe uma crítica muito grande relacionada à Embrapa de algumas unidades que têm mudado essa política, mas há uma luta de movimentos sociais para tornar a Embrapa mais acessível, né? Para ela desenvolver mais tecnologias voltadas para os pequenos produtores, uma vez que as tecnologias tradicionalmente desenvolvidas por ela são só para atender os grandes produtores. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, é que o milho crioulo, para você produzir, o milho naturalmente é sazonal, né? A produção dele durante o começo das chuvas para colher ele na estiagem. Essa é o ciclo do milho tem que seguir isso. Vocês imaginam a indústria de Doritos tendo que esperar a safra do milho para poder produzir? Para a indústria isso não é cabível, né? Ela precisa dessa produção, dessa constante fornecimento de matéria-prima e uma constante precificação, porque outros fatores vão modificar esse preço já, né? Não pode ficar dependendo desse ciclo natural da produção agrícola. O transgênico entra aí como uma forma de compensar, criar milhos resistentes à chuva durante o momento de colheita, né? Entre outras questões. Fugindo um pouco do milho, mas indo agora para outro tipo de planta, você já deve ter ouvido falar do óleo de canola, que foi por muito tempo defendido como um dos mais saudáveis, né? Houve um grande marketing relacionado à canola como um produto que não causava colesterol baixo, né? E todo produto de canola tem essa plantinha aqui, essa flor, o que dá a impressão que seja a canola, né? Mas canola, gente, é uma sigla também, né? Canada Oil Low Acid, né? Óleo canadense de ácido baixo, talvez, não sei se seria a tradução, mas que é uma tecnologia desenvolvida de uma planta geneticamente modificada, que é a couza, que é uma planta, uma leguminosa, que conseguiram fazer uma modificação nela para ela suportar o uso de herbicidas, né? A partir de uma modificação genética, ela passou a ser resistente ao herbicida. E para que você vai ter uma planta resistente ao herbicida, sendo que você simplesmente não precisa de jogar o herbicida, né? Essa que é a ideia. É você ter numa plantação uma única planta resistente a esse veneno, em que você pode limpar aquela plantação com Roundup e é apenas ela ser a resistente. Nisso você economiza muito na hora de fazer a limpeza da plantação, que na agricultura camponesa é uma das coisas que mais tomam o tempo, que é essa limpeza das ervas daninhas. Também facilita muito na colheita, visto que as colheitadeiras podem colher os grãos, né, sem preocupar com outras ervas, com outros animais, com pragas. Quer dizer, é uma forma de você lavar e facilitar o processo que acaba embaretecendo, né, apesar do grande uso de tecnologia. A questão é que o transgênico vem aí numa ideia de produzir benefícios, causando consequências graves
de ordem biológica, visto que um transgênico pode se cruzar com uma crioula e transformar num híbrido que pode acabar levando ao fim daquela espécie. Também você cria, igual alguém colocou aí, sobre os monopólios a ordem social também do transgênico, que é um monopólio sobre a semente, visto que não é possível fazer a reprodução daquela semente autônomo, né? Sempre depende da compra de um laboratório. A ordens de saúde pública também, visto que o transgênico pressupõe, na maioria das vezes, o uso de agrotóxicos, o grande uso de agrotóxicos, e o canola não foge disso. O canola, o Roundup, o glifosato é lipossolúvel, logo ele está na gordura da planta, né? Ele não é dissolvido pela água. Consumir canola é consumir Roundup. O brasileiro é da população que mais consome agrotóxico no mundo, né? A média de 5 litros por ano. Isso explica muito a incidência alta de câncer, sendo a causa que mais mata no Brasil. Infelizmente, esse ano só perdendo para o Covid. Isso mostra um problema enorme entre descompasso de uma política de desenvolvimento e a saúde pública da população e políticas de desenvolvimento sociais, né, de modo geral. Pensar então no transgênico, gente, nós vamos voltar nessa questão nos seminários, mas serve para essa problematização, essa provocação para a gente pensar no que ele significa, né? E nos seus contrapontos também, nas suas alternativas que na realidade sempre existiram, mas que foram apagadas, né, no processo de desenvolvimento. Pode falar. Você me apertou agora. Não sei, viu? Porque o subsídio do governo, na realidade, ele é muito complexo, né? Eu só vou saber te dizer, mas no processo de modernização da agricultura. O governo foi um maior subsidiador, se é que existe essa palavra, para esse processo de modernização da agricultura, no seguinte termo de que ele subsidiava o crédito, né? Uma professora minha foi entrevistar um agricultor de Pará de Minas, produtor de tomates. E ele dizia que toda a modernização que ele fez no estabelecimento dele, né? Mecanização, agrotóxico, sementes transgênicas, compra da terra, etc. O empréstimo que ele pegou, ele pagava por mês R$ 2. Ele fez isso na época da modernização agrícola e hoje os juros que ele pagava era de R$ 2 para pagar os tanto que ele pegou lá de empréstimo. E aí a minha professora perguntou para ele, então por que você não paga logo essa dívida, né? Resolve, já que é R$ 2 por mês. Ele falou, para que esse mês que vem vai ser menos ainda? O governo segurou a inflação em cima desses juros, ou seja, a moeda desvalorizou, mas os juros manteve. Isso, gente, é basicamente o governo pegar dinheiro e falar assim, toma, produzam, né? Dessa forma. Foi uma transferência de renda direta para grandes produtores. Foi pegar dinheiro e colocar para eles. Hoje em dia, eu tô super desatualizado quanto às políticas, mas sempre há série de políticas de subsídio. Uma delas é a própria Embrapa, que a Helena estava colocando, né? Colocar uma empresa pública para produzir transgênico. Isso é soberania tecnológica? Isso é produção de tecnologia brasileira? Também. Interessante. Mas pensar que o transgênico há uma questão, uma polêmica atrás, que ele não atende ele não é uma... Ele ainda deveria ser um ponto de decisão e não de uma ordem hegemônica na agricultura, mesmo assim é colocado como se fosse, né? Sendo colocado como o governo investe muito, né, nessa área. Sobre descontos, incentivos fiscais, eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu vou até pesquisar mais sobre o assunto. Subsídio sobre transgênico. Desculpa, o quê? Claro,
Claro, eu vou ver onde que eu vou caçar essa informação. Lembrando, gente, que sobre esse assunto que eu falei sobre a modernização agrícola está dentro do nosso programa, tá? Nós vamos ler no texto do Martini sobre esse assunto. Sobre os transgênicos, se eu encontrar alguma coisa, eu vou fazer questão de compartilhar com vocês. Não é não? Ah, tá, uma pesquisa que uma coisa não implica necessariamente a outra. Legal, ótimo, ótimo. Legal demais. Acho importante demais pegar fontes diferentes, né? Igual a Fiocruz, pegar dados do. Eu sigo mais os movimentos campesinos, então acho que esse contato é muito importante, visto que sempre esbarra em questões ideológicas, né? Tá, eu estou abrindo aqui já o arquivo para não perder na hora que fechar a conversa. Eu vi aqui umas perguntas, tá, gente? Se pode mandar foto do caderno? Pode sim, gente. Desde que fique visível, né? Eu tenho que entender o que está escrito. Essa discussão, gente, sobre os transgênicos, eu também estava vendo aqui, nós vamos falar no seminário. Estou procurando aqui o dia, qual que é a dupla que vai falar sobre esse assunto. Enfim, nós vamos falar sobre isso, eu acho que é muito legal a gente já se portar com essas pesquisas que vocês estão compartilhando, para a discussão ficar mais rica. Há, por um lado, uma resistência muito grande com essas tecnologias, visto as questões sociais que estão envolvidas. Por outro lado, também tem um lobby também, né? Um lobby que tenta defender esse uso e, pelo menos pelo que eu já li, tentando esconder alguns dados mais perversos dessa correlação. Mas enfim, só pra gente. Deixa eu ver aqui o que falta da aula, gente, porque agora que eu vi que deu horário. Não, falta muita coisa ainda. É o seguinte, gente, só pra. Deixa eu ver o que eu preciso falar aqui, que é importante. Bom, eu ia falar sobre a reforma agrária, que hoje é lei, né? Desde 93, que a reforma agrária é um tipo de lei. Eu ia falar de um trabalho que eu fiz sobre módulo fiscal, que é um tipo de unidade, uma variável para entender se aquela terra é grande, média ou pequena. Ia falar sobre o último panorama sobre o neoliberalismo em 1990 e o impacto na agricultura. Algumas questões de violência no campo. A alteração dos biomas. A histórica concentração de terras do Brasil, né? Esse aqui é um gráfico do Nexo. A contradição do espaço rural brasileiro, em que você tem uma agricultura camponesa que produz alimentos, ocupa pessoas na terra, contra um agronegócio que recebe mais crédito, ocupa menos mão e produz menos comida. Algumas instituições, algumas políticas públicas voltadas para o pequeno produtor. Falar um pouco sobre a agroecologia, o novo rural, que é
uma mudança social e cultural no campo, né? E seria isso. Essa aula, gente, tá disponível para vocês no Drive. Eu ia falar para a gente voltar nesse assunto depois, mas infelizmente não vai dar, né? A gente tem que ser franco aqui pelo nosso tempo. Mas quem quiser, tiver curiosidade de voltar nesses dados aqui, eu acho aqueles mapas muito bons, principalmente o do Nexo, que fala sobre a concentração de terras. Gente, Espera aí que tem mais coisa no chat. Não. Não, basicamente falar assim, o que você toma aqui dessa aula como... Assim, gente, eu sempre tento fazer assim, fugir um pouco do que é só burocrático para tentar colocar um pouco do que é útil também, né? Burocrático porque eu tenho que ter isso em mãos, é um tipo de controle de frequência para a gente ser justo com todo mundo e tal. E ao mesmo tempo ser útil para vocês. Então pensem num resumo que seja bom para que vocês possam voltar. Por exemplo, essas discussões aí que vocês colocaram sobre transgênico, eu estou anotando aqui várias coisas aqui dos artigos que vocês estão mandando. Para mim é um resumo que eu posso voltar para depois lembrar da aula, lembrar das coisas que eu tenho que pesquisar depois, né? Assim, podem pensar nessa utilidade do resumo depois. Beleza? Gente, a nossa aula termina agora mesmo ou é 5h30? Eu tô confundindo. Vamos ficar até 5h30? Brincando. Gente, é só mais uma vez aqui porque eu não posso esquecer de falar algumas coisas. Eu acho que eu já falei tudo, mas só para confirmar. Ah, tá. Retornando então, aproveitando o final da aula aqui para reforçar. Próxima aula, nós vamos ter o filme. Mais uma vez, quem quiser ver, eu vou passar aqui pelo Google Meet. Infelizmente pode ter algum problema de atraso, né? Então, além de passar, o ideal seria que cada um tivesse lá a sua assinatura ou procurasse quem tivesse para emprestar, mas quem não tiver, pode me falar que eu passo login e senha para vocês assistirem. Eu queria aproveitar o final da aula para falar também que eu tentei entrar em contato com a Netflix para ela liberar uma assinatura temporária para a turma, algo assim. Quando eu achei que eu ia conseguir, quando já estava falando assim, não, beleza, nós podemos apoiar, não sei o quê, preciso de mandar uma carta lá para São Paulo pedindo. Eu falei, gente, carta, o Netflix, que é um stream de vídeo, isso só ser feito a partir de carta, eu acho que é um pouco improvável, ainda mais que o Correio entrou em greve, né? Se eu tivesse feito isso no começo do semestre, talvez daria certo, mas, enfim, tentei. Mas a gente continua assim, quem não tiver, pode falar. No Drive tem esse filme? Mas onde que tá esse link que eu não entendi?